Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou falar sobre os operadores da linguagem C. Aqui eu estou com o Visual Studio aberto na pasta curso, tem a pasta introdução que foi do vídeo anterior. Então vou clicar aqui nessa pasta curso e criar uma nova pasta, só que agora eu vou colocar o nome número 2 com a opção operadores. Aqui dentro de operadores, eu vou criar um arquivo, vou colocar o nome de oper.c. Aqui dentro eu vou pegar da aula anterior aquele conteúdo, dar um Ctrl C aqui e vou vir aqui um Ctrl V. Então esse aqui eu vou apagar nesse ponto aqui. Então, esse básico aqui você já sabe como fazer, no vídeo anterior eu já lhe mostrei. E aqui eu vou até dar um Ctrl Z aqui, porque eu vou utilizar esse printf aqui também. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, dentro deste printf eu vou escrever aqui um oper adição, ou seja, operador de adição. Vou tirar aqui as acentuações, porque senão pode dar algum erro. Então, aqui do lado eu coloco uma vírgula, e dentro dessa vírgula eu posso colocar uma operação qualquer. Então, a operação que eu vou utilizar aqui, que eu vou fazer é de adição. E o operador utilizado é o mesmo símbolo da matemática comum, que é o sinal, uma cruzinha, né? Que é o sinal de mais. Então, quando eu fizer este procedimento, ele vai fazer a adição de 20 mais 10 e vai imprimir o valor 30. Porém, para que ele possa imprimir, eu tenho que dizer que ele vai imprimir um valor. Quando eu coloco aqui, ele vai imprimir esse valor decimal. Na verdade, é um valor inteiro, decimal inteiro. Ou seja, ele não vai imprimir com vírgulas, vai imprimir sem a vírgula. E aqui, logo que ele imprimir esta opção, eu posso fazer outras operações. Mas primeiro eu vou salvar aqui com Ctrl S e vou vir aqui e acessar essa pasta com um CD2. Vou dar um Tab aqui para completar e dar um Enter. Agora eu clico o LS e vejo que tem aqui o arquivo oper.c. Então, para compilar, eu vou utilizar o mesmo comando do vídeo anterior e vou dar um Enter. Feito esse procedimento, ele compilou, digito ls, vejo que o arquivo está aqui. Então, eu escrevo A, pressiono Tab, ele completa para mim. Eu dou um Enter. E aqui ele mostra operação de adição, valor 30. Então, agora aqui eu vou fazer um procedimento que é copiar com Ctrl C tudo isso aqui e logo abaixo eu vou fazer um Ctrl V. E aí eu vou trocar aqui esse nome por subtração e aqui eu vou trocar o sinal, que também é o mesmo sinal da matemática, que é o menos. Então vou Ctrl S aqui, vou voltar aqui. Primeiro eu compilo com GCC e depois eu executo o arquivo. Então aqui eu tenho operação adição 30 e operação subtração 10. Eu percebi que no vídeo anterior eu falei que eu ia colocar aqui para saltar uma linha, senão ele continuaria aqui na frente. Depois no final eu acabei que eu não lembrei de colocar essa informação porque eu fiz apenas um printf. Como aqui tem dois, o que acontece é que ele executa esse aqui e aqui na sequência ele continua. O que ele deveria era saltar para a próxima linha. Para que eu faça o procedimento para que ele salte para a próxima linha, eu pressiono aqui um /N. Aí ele vai saltar para a próxima linha. Também já vou fazer nesse aqui e Ctrl S para salvar. Agora vou executar novamente. Vou compilar e agora executar. E agora ele escreve nas duas linhas ao invés de escrever em uma só.
Agora eu vou seguir aqui e eu vou pressionar aqui no Windows. Eu utilizo o teclado aqui, eu vou clicar em Shift e Alt. O Shift é aquele que deixa até a letra maior. Então eu vou clicar aqui em Shift, Alt do lado esquerdo, Alt do lado esquerdo da barra de espaço. Então eu vou clicar aqui com o mouse aqui, ó, no final da linha, vou apertar Shift, Alt e a setinha para baixo. Ele faz a cópia ao invés de dar Ctrl C, Ctrl V. Então ele já faz a cópia aqui para mim. Eu vou alterar essa palavra aqui agora. Vou colocar aqui multiplicação. Dessa forma assim. E aqui eu vou fazer a multiplicação. Aqui na multiplicação, na matemática, o normal é o ponto ou então o x, né? Aqui não, aqui na programação na linguagem C e em outras linguagens também, o utilizado para fazer a multiplicação é o operador asterisco. Então aí você vai digitar o asterisco como o operador para fazer a multiplicação. Vou dar aqui um Ctrl S, vou vir aqui e fazer o procedimento aqui de compilação primeiro e agora de execução. E aí ele tem o valor aqui de 20 vezes 10. Vou copiar a linha abaixo novamente com Shift Alt e a setinha para baixo. E agora aqui eu vou utilizar a divisão. Eu não estou colocando sinal, se você lembra, quando coloca sinal aqui, a palavra ela não fica muito bem expressada aqui, ela dá um erro, né? Então, por enquanto aqui eu vou deixar sem sinal. Por enquanto não, eu vou utilizar sem sinal para não ter problema. Mas aí aqui nós temos a divisão e a divisão vai seguir mais ou menos o mesmo padrão da matemática, né? Na matemática tem os dois pontinhos lá com traço no meio, mas também é utilizado aqui essa barra invertida aqui, né? Que é uma barra, como se tivesse 20 sobre 10. Mas na matemática é utilizado também como divisão, né? 20 dividido por 10. Então esse aqui na programação é utilizado dessa forma para você fazer divisão de um número. Lembrando que como na matemática também aqui não se divide por zero. Então você nunca escreva algum número assim, dividido por zero, porque pode dar um erro com o sistema aqui. Então, a princípio, vamos colocar dessa forma aqui. Então, o mais adequado seria você, quando tiver uma divisão, você colocar assim, se o número de baixo que for zero, não dividir, para não dar um erro na hora de compilar. Então, agora eu vou, só para testar aqui, vamos ver aqui. É bom a gente testar para ver como que funciona o comportamento. Talvez esse compilador aqui ele dê uma mensagem diferente, compila, não. Realmente ele não aceita a divisão por zero, então esse compilador também ele trata essa informação. Então você já tem que deixar aqui, toda vez que for dividir por zero, ter atenção para não gerar erro. Então isso pode acontecer quando você faz algumas operações grandes e aí tem divisão. Sempre tem que tratar. Se o valor de baixo for zero, nunca dividir. Então agora aqui eu vou colocar aqui um Ctrl S e nós vamos fazer aqui o procedimento comum, que é a compilação e a execução. E ele divide aqui normalmente. Então nós temos já 4 operadores. Porém também é muito utilizado mais um operador, que é o operador de módulo, que é o resto da divisão. Então eu vou colocar aqui só resto divisão. Ou seja, é quando você pega, por exemplo, um número e divide. Por exemplo, aqui, 20 dividido por 10 vai dar 2. E o resto será 0. Então, ele vai imprimir 0. Aí, o símbolo aqui, nós trocamos por um símbolo de porcentagem. Então, esse símbolo aqui é o do módulo. Isso aqui é utilizado, ou seja, você pega o resto da divisão. Então, aqui eu vou fazer novamente... compilar, né? Salvar, já salvei, agora eu vou compilar e executar. Então, o resto da divisão é aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, o número 3
e dividir pelo número 1, quando você pega 3 por 1, você vai ter 1 e vai dar 1, vai sobrar 2, né? Eu acho que é essa conta mesmo. Então, você pega aqui, salva lá, executa. Então, vamos ver se está certo. Não, ele sobrou 0, 3 na divisão aqui. Deu alguma coisa errada aqui. Vamos verificar o que está... Se eu estou errado ou se é a divisão que está errada. Assim, a divisão aqui está certa, porque por 1 vai dar 0 mesmo. 3 dividido por 1 é 3 e dá 0. Foi uma confusão básica aqui. Eu tenho que dividir por 2, porque aí sim ele vai sobrar o resto 1. Então, às vezes a gente confunde a matemática com números bem simples. Agora sim eu faço a execução e ele sobra 1 no resto da divisão. Então, daquela forma estava correto. Aperto um Ctrl Z aqui para deixar o exemplo dessa forma aqui. Ctrl S, pronto. Agora vou aqui colocar a execução novamente e pronto. Então, esses operadores aqui são os mais utilizados. Existem outros, porém eu não vou abordar aqui porque nesse momento agora não vai ser necessário se observar. Por exemplo, talvez você fique na dúvida quais outros operadores que utiliza. Aí você pode pensar assim que é o operador dessa forma sim, que é um operador de deslocamento de bits. Então ele pode ser utilizado mais para frente em algum momento que você tiver uma aprendizagem maior, um aprendizado mais avançado. Isso você pode utilizar quando você estiver, por exemplo, criando um compilador ou talvez uma máquina virtual onde você faz a execução de códigos binários. Lá talvez em algum momento você vai ter que fazer, por exemplo, a quebra de algum número binário e aí você utiliza o deslocamento de bits para poder fazer isso. Mas isso é em algo bem futuro, talvez aqui no futuro eu possa passar esse tipo de procedimento aqui. Mas a princípio mesmo é só o básico, então você foque aqui nesses cinco operadores, faça mais outros testes aí, para que você fique bem entendido de como é utilizado aqui cada um desses. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.